Meu nome é Débora Ventura, tenho 43 anos e sou treinadora de futebol feminino. Como que você enxerga a desvalorização do futebol feminino? Na verdade, hoje eu enxergo uma valorização dele, né? Assim, tendo vivido como adolescente futebol lá atrás e hoje, tudo que não tínhamos e fazíamos por vontade, né? Por proatividade, por resiliência, e todo esse esforço que nós tivemos naquele período e que outras tiveram em sequência daquele período, gerou fruto para essas meninas de hoje em dia. E o que você acha, assim, especificamente, que melhorou? O apoio do governo, o apoio governamental, o apoio da família, o apoio da sociedade, o entendimento, a não discriminação ou a diminuição dessa discriminação, do preconceito. E o que você vê que ainda precisa melhorar? Acredito que ainda precisamos ser uma sociedade menos machista, tanto com o homem como com a mulher. Temos que ser um futebol menos machista, seja ele no feminino ou no masculino, e precisamos de maiores investimentos. Nessa questão, como que você vê o patrocínio, por exemplo, até para as meninas que estão aqui, né, no Sub-17? É muito difícil de conseguir? Como é que funciona? Não sei dizer especificamente o quanto é difícil conseguir, mas eu vejo na prática assim, os investidores conhecedores da modalidade. Como que você mantém as meninas, né, as jogadoras motivadas? A relação com elas é muito tranquila, parece que natural. Assim, antes de tudo, eu me formei como professora, né? Então, a didática, o desenvolvimento do ser humano, ele é facilitado através da formação. Um dos motivos é esse, eu acho que o segundo é ser mulher, ter jogado, mesmo que fosse por tão pouco tempo, ter vivido na pele em outra época, conhecer a história, ter a sensibilidade de escutar, de ouvir, de perceber. Eu vejo esse relacionamento com elas algo muito produtivo. E a forma de motivar elas é usar um pouco desse conhecimento, se é sempre que possível, sempre que, né, ter uma escutativa, entender, ser sensível a elas, entender o propósito delas na modalidade, entender se é um sonho ou se é a vontade de ser atleta para a vida, ou qual o compromisso dela com o esporte, o que ela quer de projeto através desse esporte, e apoiar e buscar, dentro do nosso conhecimento, desenvolvê-las da melhor forma possível. E você acha que existe uma necessidade de, talvez, houve em algum momento, ou às vezes é necessário trazer um tipo de motivação por conta de elas serem mulheres no futebol? Talvez conversar algo para que elas não abaixem a cabeça, para que elas não fiquem desmotivadas? A gente precisa sim, necessita, é essencial uma rede de apoio. Aqui, por exemplo, nós temos algumas, que é a psicóloga, a assistente social. Eu tenho certeza que elas conseguem lidar bem com elas no dia a dia. Outra coisa é trazer para elas a parte da história do futebol feminino, como outras mulheres conquistaram esse espaço que hoje elas desfrutam de uma forma melhorada. E trazer as de hoje em dia, que são a referência para elas, aquelas que são possíveis, trazer aqui. Tempos atrás, a gente trazia sempre uma atleta ainda trabalhando, né, atuando, uma atleta atuante do profissional vindo aqui, fazendo palestras, falando que veio daqui, surgiu daqui, e que estar aqui, viver isso daqui intensamente, pode ser possível e tornar possível o objetivo delas, que é ser jogadora de futebol. Você já chegou a presenciar, ou você passou por alguma situação de preconceito com uma jogadora por ser mulher? Quando eu fui atleta, sim, na escola, na rua, na família, mas e dentro de casa, mais no receio, tipo, do que meu pai, por exemplo, apoiava muito e minha mãe não muito, não porque ela não gostaria que eu fosse atleta de futebol,
mas porque ela tinha receio do preconceito que eu poderia sofrer fora de casa, assim. Quanto elas, assim, eu não consigo me lembrar de ter vivido uma situação de preconceito. Aí, como treinadora, o que eu vejo e sinto é uma percepção minha, né? Por ser um ambiente muito masculino, às vezes a gente precisa de uma necessidade de mostrar 2 vezes a nossa capacidade, entendeu? O nosso conhecimento. A gente tem que o tempo todo, não aqui nesse clube, aqui o futebol feminino é natural, né? Aqui ele não é assim, foi o masculino e veio o feminino. Aqui o feminino é o carro-chefe do clube, aqui, né? sim. Mas em outros lugares onde o futebol masculino é a camisa, é o clube, é a história, e o feminino está sendo inserido agora em alguns lugares dos quais eu estive, tem um pouquinho de, não barreira, mas uma resistência quanto ao quanto somos capazes. Então, sem ter a necessidade de ter que provar um pouquinho mais aquilo que nós somos capazes de fazer. E baseado nisso, o que você diria para mulheres dentro do futebol, tanto jogadoras quanto que atuam em outras áreas do futebol? O que você diria, assim? Para acreditar que é possível, se prepararem, porque o que no final das contas manda é a capacidade de atuar e se desenvolver e fazer do seu conhecimento algo em prol do desenvolvimento do futebol feminino. Teve alguma coisa específica que te fez escolher trabalhar com futebol? Eu fui atleta de futebol e queria ser professora de educação física. E nesse caminho eu fiz um curso de futebol aqui pela prefeitura da cidade de São Paulo e me falaram que eu tinha potencial, que eu deveria estudar mais. E aí eu acreditei no que falaram, embora eu acreditasse menos em mim, acreditei mais nos outros do que em mim mesmo, mas eu fui pela confiança do que viram depois de tanto tempo sem sequer saberem da minha história. Mas desde pequena, né? Sim. Você já tinha essa relação com o futebol? Sim, eu gosto de futebol por causa da minha família, do meu pai, da minha mãe, por torcerem, gostarem de assistir futebol. E aí a gente ia assistir jogos e foi daí que eu comecei a gostar. E em casa não tinha essa de ser menina ou menino, até que eu pedi para fazer aula de futebol, porque na escola que eu estudava tinha. Eu falei, olha, eu gosto de futebol e tem futebol. E aí eu pedi para os meus pais e meu pai de cara aceitou e minha mãe só ficou um pouco receosa por causa do que talvez pudesse acontecer comigo fora de casa por escolher jogar futebol. Só isso. É isso. Deixa eu adivinhar seu time. São Paulino. Não, Corinthians. Ah, eu também.